esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45, nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026. Glória a vós, Senhor. Irmão, irmã, hoje o Evangelho começa tocando diretamente uma ferida que muitos carregam em silêncio. A sensação de não poder se aproximar, de não se sentir digno, de acreditar que a própria dor afasta as pessoas e até mesmo Deus. Quantas vezes você já pensou que precisava resolver tudo primeiro, para depois se aproximar do Senhor? Quantas vezes achou que sua história estava marcada demais para ser tocada novamente? Um homem cheio de lepra se aproxima de Jesus. Ele quebra regras, enfrenta olhares, vence o medo. A lepra não era apenas uma doença do corpo, era uma sentença social. O leproso não podia conviver, não podia abraçar, não podia participar. Era alguém condenado à solidão. E mesmo assim, ele se ajoelha diante de Jesus e diz: se queres, tens o poder de me purificar. Essa frase revela uma fé madura. Ele não exige, não impõe, ele confia. Jesus poderia ter curado à distância, poderia ter falado uma palavra apenas, mas o Evangelho diz algo que muda tudo. Jesus estende a mão e toca nele. O toque vem antes da cura completa. O toque vem antes da reintegração social. O toque diz: você não é impuro para mim, você não é rejeitado, você não é invisível. Talvez hoje você se sinta assim, à margem, esquecido, carregando marcas que ninguém vê, mas que doem. Pode ser um erro do passado, uma separação, uma perda, uma doença, uma culpa que parece não cicatrizar. O Evangelho desta quinta-feira nos mostra que Jesus não tem medo de tocar nossas feridas. Ele não se afasta do que dói, ele se aproxima. Movido de compaixão, Jesus diz: eu quero, fica limpo. Não é um Deus distante, é um Deus que quer curar, quer levantar, quer restaurar. A cura acontece, mas Jesus pede algo importante: vá, apresente-se, retome sua vida com responsabilidade. O amor de Deus não é bagunça. Ele cura, mas também orienta. Ele restaura, mas também educa o coração. No meio dessa palavra tão forte, vale lembrar que não caminhamos sozinhos. Este espaço existe para que a palavra chegue até sua casa, sua rotina, seu coração. Se este Evangelho tem falado com você, se estes momentos de oração te ajudam a começar o dia com mais paz, caminhe conosco. Ativar as notificações é permitir que a palavra continue te encontrando. E se você quiser, deixe nos comentários a sua intenção. Escrever um pedido é um ato de fé. É como aquele leproso que se aproxima e diz: Senhor, se quiseres. Eu me lembro agora do seu José Carlos Nogueira, 69 anos, morador de Sorocaba, motorista aposentado. Ele dizia que depois de um problema de saúde, passou a se sentir inútil, descartado. Padre, parece que virei um peso, ele dizia. Quantos Josés existem pelo Brasil? Pessoas que não perderam a fé, mas perderam o lugar, o sentido, o toque humano. Jesus hoje estende a mão também para eles. O Evangelho nos mostra que depois de curado, o homem começa a anunciar o que viveu. Ele não consegue guardar para si. Quando alguém é verdadeiramente tocado por Jesus, algo transborda. Mas Jesus pede silêncio naquele momento. Não porque o testemunho não seja importante, mas porque a missão precisa de tempo, discernimento, maturidade. Isso nos ensina algo precioso. Nem tudo precisa ser dito imediatamente. Nem toda vitória precisa ser anunciada na pressa. Há curas que precisam amadurecer no silêncio. Há processos que precisam ser protegidos. Jesus sabe disso. Ele cuida do tempo da alma.
Por causa da divulgação exagerada, Jesus já não podia entrar abertamente nas cidades. Ele ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam ao seu encontro. Isso mostra que quando o amor é verdadeiro, ele encontra caminhos. Mesmo fora dos centros, mesmo longe dos holofotes, Jesus continua atraindo quem precisa. Talvez hoje você se sinta em um deserto interior, um lugar de silêncio, de espera, de perguntas sem resposta. Não pense que Deus te abandonou. Muitas vezes é exatamente no deserto que o encontro acontece de forma mais profunda. Foi ali que Jesus permaneceu e foi ali que o povo continuou indo ao seu encontro. Nesta quinta-feira, o Evangelho nos convida a fazer o caminho do leproso, aproximar-se com humildade, confiar sem impor, acreditar que Jesus quer o nosso bem e também aceitar que a cura não é apenas física ou emocional, mas espiritual. É voltar a se sentir parte, amado, digno. Abra o coração, não esconda suas feridas. Jesus não se assusta com elas. Pelo contrário, Ele estende a mão e quando Ele toca, nada permanece igual. Permaneça aqui, deixe esta palavra descer fundo. Ainda há muito que Deus deseja falar ao seu coração hoje. Ao continuar esta meditação, irmão e irmã, é importante deixar que a cena do Evangelho permaneça viva diante dos seus olhos. Um homem marcado pela lepra se aproxima, se ajoelha e confia. Esse gesto simples carrega uma coragem imensa. Ele poderia ter ficado escondido, protegido pelo medo, mas escolheu se expor diante de Jesus. Quantas vezes nós adiamos esse encontro porque temos medo do que Deus possa ver em nós? O Evangelho nos mostra que Jesus já vê tudo e mesmo assim se aproxima com compaixão. A lepra afastava pessoas, destruía vínculos, rompia relações. Hoje ela pode ter outros nomes. Pode ser a depressão que isola, a dependência que envergonha, a falência que humilha, o pecado repetido que cansa. Cada um carrega suas próprias marcas. O leproso do Evangelho representa todos aqueles que já se sentiram excluídos, julgados ou descartados. E é justamente a esse homem que Jesus toca. O toque de Jesus quebra uma lógica antiga. Antes, quem tocava um leproso se tornava impuro. Agora, ao tocar, Jesus purifica. Isso muda tudo. O amor de Deus não é contaminado pelo nosso pecado. Ao contrário, é o pecado que é transformado pelo amor. Essa é uma notícia libertadora. Você não precisa estar perfeito para se aproximar de Deus. É se aproximando que a transformação começa. Depois da cura, Jesus orienta o homem a se apresentar conforme a lei. Isso nos ensina que a fé não nos afasta da responsabilidade. Deus cura, mas também nos convida a reorganizar a vida, a retomar caminhos, a reconstruir relações. A graça não anula o esforço humano, ela o sustenta. Talvez hoje você esteja vivendo um processo de cura que ninguém vê, um passo de cada vez, um dia melhor que o outro. Não se compare com ninguém. Jesus respeita o tempo de cada coração. O Evangelho não fala de pressa, fala de profundidade. Este momento de oração é também um espaço de comunhão. Muitas pessoas rezam juntas, mesmo sem se conhecer. Quando você escreve sua intenção, quando acompanha estas reflexões, você faz parte de um corpo que reza, que espera, que confia. Permitir que a palavra continue chegando até você é um gesto de cuidado com a própria fé. Manter-se conectado a esse tempo de oração é escolher não caminhar sozinho. Penso agora na dona Helena Martins, 73 anos, moradora de Pelotas, no Rio Grande do Sul, professora aposentada. Depois da morte do marido, ela dizia que se sentia como aquele leproso, invisível. As pessoas seguem, a vida continua, e eu fico parada, ela dizia. Quantas Helenas existem?
atravessando o luto, a solidão, a mudança de fase, o toque de Jesus também é para elas. Um toque que não apaga a dor, mas devolve sentido. O Evangelho nos mostra que o homem curado começa a falar demais, a espalhar a notícia. É compreensível. Quem experimenta algo tão forte quer compartilhar, mas Jesus pede silêncio. Isso nos ensina algo precioso sobre a vida espiritual. Nem tudo precisa ser exposto. Há curas que crescem melhor no recolhimento. Há vitórias que precisam ser protegidas do barulho externo. Talvez você esteja vivendo algo bonito com Deus, mas sente vontade de explicar tudo, justificar tudo, provar tudo. Jesus hoje te convida a guardar um pouco, a deixar amadurecer, a fortalecer a raiz antes de mostrar os frutos. O silêncio também é uma forma de fé. Por causa da divulgação, Jesus passa a ficar fora das cidades. Ele se coloca à margem e mesmo assim as pessoas vão até ele. Isso revela que Jesus não precisa de palco para agir. Ele não depende de estruturas. Onde ele está, ali nasce esperança. Mesmo fora, mesmo longe, ele continua sendo procurado. Isso fala muito a nossa realidade. Há momentos em que nos sentimos fora do centro, fora das decisões, fora do reconhecimento, mas isso não significa estar fora do plano de Deus. Muitas vezes é fora dos holofotes que o essencial acontece. Jesus escolheu o lugar simples, o encontro direto, o coração aberto. Nesta quinta-feira o Evangelho nos chama a confiar mais na vontade de Deus do que na nossa pressa. O leproso disse: se queres. Essa frase é chave. Confiar na vontade de Deus não é resignação passiva, é entrega ativa. É acreditar que Deus sabe o que faz, mesmo quando não entendemos tudo. Talvez você esteja pedindo algo há muito tempo, cura, solução, resposta, e nada parece mudar. Não pense que Deus não te escuta. Às vezes Ele está tocando de forma silenciosa, preparando algo mais profundo do que você imagina. Permita-se hoje se ajoelhar interiormente diante de Jesus. Diga com sinceridade: Senhor, se queres, podes mudar minha história. E confie, o toque dele não falha. Mesmo quando o caminho ainda passa pelo deserto, continue em oração. Deus ainda está trabalhando no seu coração. Enquanto seguimos refletindo sobre este Evangelho, irmão e irmã, deixemos que cada palavra desça ao fundo do nosso coração. O leproso se aproxima de Jesus com coragem e humildade. Ele poderia ter se afastado, escondido na vergonha e no medo, mas escolheu confiar. Quantas vezes nós hesitamos em nos aproximar de Deus, achando que nossas feridas, nossos pecados ou nossas falhas nos tornam indignos? O Evangelho nos mostra que a única dignidade necessária é a confiança na misericórdia de Jesus. Quando Jesus estende a mão e toca o homem, algo extraordinário acontece. O toque não é apenas físico, é espiritual, emocional e social. Aquele gesto rompe barreiras, derruba preconceitos e traz restauração completa. Hoje, o toque de Jesus pode se manifestar na oração silenciosa, na palavra lida com fé, no abraço carinhoso recebido ou dado com amor. Ele ainda toca corações cansados, famílias fragmentadas e vidas isoladas, mostrando que nenhum isolamento é absoluto diante do seu amor. O leproso curado recebe uma nova vida e uma nova missão. Jesus não apenas restaura, mas também orienta. Vá, mostre-se aos sacerdotes e siga adiante. Isso nos ensina que a cura não é passiva, exige resposta. Quem experimenta a graça de Deus deve caminhar com responsabilidade, reorganizando sua vida, seus relacionamentos e seu coração. É um convite para que cada um de nós se torne testemunha viva do amor
que transforma. Talvez você esteja atravessando um período de dor, solidão ou rejeição. Pode ser uma doença, uma perda ou uma situação que parece sem saída. O Evangelho nos lembra que Deus não nos abandona em nossas aflições. Ele se aproxima de nós, toca nossas feridas e nos devolve a dignidade que pensamos ter perdido. A fé verdadeira consiste em nos deixar tocar, mesmo quando temos medo ou vergonha. No meio desta palavra, vale lembrar que não caminhamos sozinhos. A comunidade de fé é um espaço onde a palavra encontra eco. Se este momento de oração tem falado ao seu coração, permita que ele continue chegando. Ativar as notificações do canal é mais do que um gesto digital. É um compromisso diário com a oração, com a presença de Deus na sua rotina. E se você desejar, deixe sua intenção nos comentários. Cada intenção escrita se une a uma corrente de oração silenciosa e poderosa, fortalecendo nossa comunhão no Espírito. Lembro-me agora da dona Lourdes Ferreira, 75 anos, moradora de Recife, professora aposentada. Ela vivia dias de isolamento após perder o marido e se sentir invisível para todos ao seu redor. Ao acompanhar a palavra de hoje, ela sentiu-se acolhida, como se Jesus tivesse estendido a mão e tocado seu coração. Quantas pessoas, como Lourdes, carregam o peso da solidão e da sensação de inutilidade? O Evangelho nos mostra que nenhum coração fiel é ignorado pelo Senhor. O homem curado não consegue guardar a alegria e começa a espalhar a notícia. Mas Jesus o chama ao silêncio naquele momento. Há algo profundo nisso. A fé precisa amadurecer no silêncio antes de ser compartilhada. Muitas vezes queremos mostrar nossas vitórias espirituais de imediato, mas Jesus nos ensina que há valor no recolhimento, no cuidado e no tempo certo. O silêncio fortalece, prepara e amadurece a fé. Mesmo diante da divulgação excessiva, Jesus mantém seu caminho simples e discreto, percorrendo lugares desertos. Isso nos ensina que a presença de Deus não depende de holofotes ou reconhecimento. Onde Ele está, ali nasce esperança. E mesmo fora do centro, Ele continua atraindo os corações que buscam amor, cura e paz. Muitas vezes, os momentos mais profundos de encontro com Deus acontecem longe da correria e do barulho da vida cotidiana. Nesta quinta-feira, o Evangelho nos convida a aprender com o leproso, aproximar-se de Deus com humildade, confiar sem impor, acreditar que Ele quer tocar nossas feridas. A frase, se queres podes curar-me, resume toda a postura do discípulo fiel: entrega, confiança e esperança. Não precisamos ter tudo resolvido para nos apresentar a Jesus. Ele já conhece nossas dores e quer transformá-las. Que hoje você permita que o toque de Jesus alcance cada área do seu ser, que Ele cure medos, alivie ansiedades, restaure relações e renove o sentido da sua vida. Que Ele levante sua fé adormecida e te dê coragem para caminhar mesmo em meio às dificuldades. Ao abrir o coração e confiar, você será tocado de forma profunda, experimentando a graça que restaura corpo, mente e espírito. Rezemos juntos. Senhor Jesus, estende a tua mão sobre mim. Cura minhas feridas visíveis e invisíveis. Ensina-me a confiar em ti, mesmo quando sinto medo ou vergonha. Que eu possa experimentar a tua presença viva e